Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, já está no ar o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e a de João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falarmos sobre as diversas áreas do direito, economia, empreendedorismo e saúde. E o papo de hoje é o de saúde e como emagrecer com saúde e definitivamente. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a obesidade atinge quase 7 milhões de brasileiros. Estamos recebendo a nutricionista Aline Strunks. Muito obrigado pela presença no papo de hoje. Muito obrigada, João. Prazer estar aqui, gente. Sou nutricionista aí há mais de 12 anos e é a minha alegria de viver, ajudar as pessoas com a nutrição. Então, um prazer muito grande. Que maravilha, seja muito bem-vinda então, Aline. E você de casa já pode participar do nosso programa, enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 3029 8080 para interagir com a nossa convidada. Um intervalinho de 30 segundos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Já estamos de volta e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa através do YouTube e Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Bom, começando o nosso papo de hoje. Doutora Aline, por que se alimentar é fundamental? Se alimentar bem, João, é muito importante, porque a alimentação a gente fala que é 70% a 80% da grande importância da nossa saúde, né? A gente fica em dúvida, o exercício físico é mais importante, a alimentação, e eu afirmo para vocês que a alimentação é o mais importante. É a partir da dieta, do que a gente come, que os nossos órgãos vão funcionar bem, que nós vamos conseguir dormir melhor, que nós vamos ter energia e que nós vamos garantir a qualidade de vida hoje e no futuro. Então a alimentação ela vai trazer essa longevidade saudável e a prevenção de doenças para que a gente viva bem. Então nossa briga com as crianças para elas se alimentarem bem, botar um prato colorido é muito importante. Muito importante. Não só a ingesta de legumes, né, de frutas, mas também de fibras, de cereais, de alimentos integrais. Então eu vejo que alguns pais pecam bastante por permitirem que as crianças elas possam comer à vontade, doces, a hora que elas querem, ou até aquela recompensa. Se tu fizer o dever de casa, você ganha um docinho. Então já começa com essa educação errada. E a criança já associa o doce à recompensa, né? E o que a gente vê? A gente vê a obesidade infantil aumentando, a obesidade também na população adulta aumentando, e também a diabetes infantil aumentando cada dia mais. Então, a gente tem que pensar que os nossos adultos já foram crianças e que a educação nutricional na infância é essencial para que tenhamos uma população mais saudável. Sabemos que com todas as informações que temos, o alcance das informações, né? Por que tu considera que a obesidade está aumentando tanto assim? Realmente, Amanda, a obesidade ela aumenta a cada dia no Brasil e no mundo. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela prevê 50% das pessoas obesas em 2035.
Isso é um grande número, atualmente é em torno de 23%. Nossa. Vocês imaginam 50% de sobrepeso e 41% de obesidade é a média para 2035. Então, ter a metade da população acima do peso é um dado muito forte, né? Atualmente não é tanto, mas é um dado que, se continuar dessa forma, vai chegar. Mas eu acredito que seja devido à correria do dia a dia. As pessoas não priorizarem a alimentação e sim o trabalho, os compromissos e buscarem por refeições práticas e rápidas. Então, todo mundo hoje em dia quer um lanche prático, quer algo pronto, mas o pronto geralmente é cheio de aditivos, tem corante, tem conservante, tem muito sódio e dificilmente vai ser a alimentação mais saudável. Me lembrei agora das massinhas, aquelas pré-prontas, né, que só põe ali, tá pronto, tem sabor de tudo. Macarrão instantâneo, que tem aquele pozinho cheio de corante, muito sódio. É farinha branca também que a gente tem que evitar, né? A gente tem que procurar alimentos integrais ou até sem glúten. Então, realmente, esse alimento ele tem pouca proteína, muito carboidrato simples, porque o problema não é o carboidrato, é o tipo de carboidrato. Então, se for um carboidrato com bastante fibra, complexo, mais natural, não vai ter problema. Então, é uma refeição pobre em proteína e que fica faltando realmente nutrientes. Bom, doutora Aline, e qual a pior consequência da obesidade? Eu acredito que a gente sabe que a obesidade ela pode trazer efeitos sociais, né? O afastamento, o menor convívio social, até depressão. As pessoas ficam tristes quando estão acima do peso, deixam de sair. Elas têm menos qualidade de vida, mas a saúde é o essencial. Quando a obesidade ela promove outras doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, aumento de colesterol, vários tipos de câncer estão relacionados também à obesidade. Então, quando a obesidade ela vai para a questão de saúde, e tem grande chance disso, eu acredito que a saúde seja o principal. Então, as pessoas hoje em dia, elas estão muito assim, eu me aceito acima do peso, né? Tem aquela questão da gordofobia, mas não é isso. Nós, profissionais, não estamos preocupados se a pessoa é maior ou menor. A gente está preocupado o que aquele ganho de peso, aquela gordura representa no organismo da pessoa. Se eu estou com 20 quilos a mais, a gordura representa uma inflamação. Então, o que eu como está me fazendo mal. O que pode acontecer daqui para frente? Pode acontecer que eu possa vir a ter uma doença, um problema de saúde e perder minha qualidade de vida. Então, o pior problema da obesidade é o risco de perder a nossa saúde. Sabemos que é desafiador emagrecer, manter o peso. E por que as pessoas não vão até o final dos tratamentos, doutora? Amanda, as pessoas às vezes focam muito em balança e não focam na saúde. Elas não percebem que elas estão dormindo melhor, que elas estão com mais energia, que elas já estão tomando mais água, né? Que elas estão perdendo medidas, que a cintura está afinando, todos os benefícios além do peso. Então, a pessoa colocou na cabeça que se ela não perder 10 quilos no mês, ela larga a dieta, né? Então, ela quer coordenar o tratamento e o resultado de um organismo que é individual, único, e muitas vezes elas vão em uma consulta, pegam uma dieta e não fazem um acompanhamento. E acham que aquela primeira dieta vai resolver todo o caso. E, na verdade, o certo é mudar a dieta a cada 30 a 60 dias. Para que, quando o corpo acostumou, você troca a dieta, troca o suplemento, troca o estímulo e o corpo continua perdendo peso. Então, você não chega a entrar no platô. Só que, para isso, o paciente tem que voltar na consulta, fazer a avaliação, ver os primeiros resultados no percentual de gordura e não só no peso. Porque às vezes a balança não perde tanto, mas você perdeu 10% de gordura. Já pensou? E esse resultado é só com acompanhamento nutricional. Então, eu acredito que as pessoas acham que uma consulta vai resolver a vida e elas não pensam no longo prazo. É interessante essa questão da preocupação com a balança, mas tem essa troca da gordura... Da gordura por peso magro, exato. E o aumento do peso magro ele pode acontecer até sem treino. Porque, às vezes, a pessoa come tão pouca proteína, vamos pensar no miojo, no macarrão instantâneo, né? Enfim, no leite, a pessoa troca o jantar por leite e pão, né? Pão com manteiga. Não tem proteína. Aí, almoçou,
só massa, massa com molho vermelho, não tem proteína. Quando ela passa a comer proteína, ela melhora o peso magro. Ela tem um ganho de peso magro mesmo sem treinar, só porque ela está comendo mais proteína. E na avaliação nós vemos isso. Então é muito importante que o paciente realmente faça essa análise do percentual de gordura e veja se ele está ganhando peso magro, claro, especialmente se ele faz academia também. E por que as pessoas voltam a engordar após atingirem o emagrecimento? Emagreceu, não vou dizer, eu já fiz isso também, né? Muita gente de casa também emagreceu e depois do tempo voltou. Olha, João, essa recuperação de peso após emagrecimento acontece realmente. Inclusive em cirurgia bariátrica, a estimativa é 80% das pessoas recuperarem o peso após 5 anos. Isso é um dado atual. Então, acredito que as pessoas elas levam a dieta como algo temporário e não como estilo de vida. É isso que falta quando a pessoa busca a ajuda de um profissional. Primeiro que ela tem que escolher muito profissional, para não pegar uma dieta muito restritiva que ela não possa seguir para sempre, né? Existe a estratégia nutricional a curto prazo e o profissional tem que explicar, olha, essa dieta é para curto prazo, mas a dieta de manutenção não é essa, né? Então, a pessoa tem que ter uma dieta de manutenção e pensar, ok, esse é meu estilo de vida. E não uma dieta para 2 meses. Eu tenho pacientes que me procuram que falam, olha, eu preciso pensar que isso é só 2 meses, é só 3 meses. E eles fazem assim, eles falam, eu penso, meu Deus, a cabeça desse paciente está totalmente errada. A mudança no estilo alimentar, comer alimentos mais integrais, consumir alimentos mais naturais, menos industrializados, e realmente tirar os alimentos inflamatórios da vida daquele paciente tem que ser para sempre, porque aí você vai manter o resultado. Então é isso, as pessoas não encaram a dieta como estilo de vida e sim como algo temporário. Mas, doutora Aline, olha só, amanhã tem um aniversário do meu amigo Igor, é um churrasco, é almoçador de primeira mão. Daí como é que eu vou no churrasco e vou comer pouco? Como eu vou no aniversário de alguém que tem um bolinho, uns docinhos, né, risoles, e vou comer pouco? Me explica como eu vou conseguir fazer isso. Foi pensando nisso, né, João, que eu criei um material que é um livro que o paciente recebe na consulta que tem orientação para festas, aniversários, viagens, Natal, Ano Novo. Porque é o seguinte, se o João vai eventualmente no aniversário, ele poderia se permitir sim de comer um pouquinho de salgadinho, um bolinho, não tem problema, se for eventual. Mas se é uma pessoa que tem eventos frequentes... Como eu que chego aí a 3 eventos numa noite só. 3 numa noite? Pois é. Aí no caso dela, da Amanda, eu indicaria que ela comesse em casa, se alimentasse bem, talvez até levasse algum lanchinho na bolsa, para que ela até possa provar nos eventos, mas que ela não possa comer muito. Ela realmente precisa estar alimentada, ter alguma estratégia ali, para ela não se passar se ela ficar muitas horas comendo fora ou fazendo várias vezes isso na semana, porque aí sim vai afetar o resultado. Então tudo depende, é eventual? Você está seguindo a dieta dia de semana e uma vez por semana, 2 vai sair um pouquinho, não tem problema. Mas se é uma pessoa que tem evento toda hora, vai ter que se comportar nesses eventos comendo pouco. Ah, mas é difícil, porque é tanta comidinha gostosa. Mas aí é a prioridade, né? Qual é a minha prioridade? É saúde, eu estou saindo muito a eventos, então a pessoa ela tem que analisar ou até buscar um profissional que ajude a analisar qual é o limite de bebida alcoólica, de consumo de alimentos fora da dieta, que são totalmente errados, porque tem o totalmente e o parcial. Então, vamos comparar um salgado frito com um assado. Então, imagina se são 3 eventos só com salgadinho frito. Meu Deus. A pessoa está frita, literalmente. Se vai, o boi com a corda daí. Aline, podemos considerar que existe o melhor tipo de dieta? Amanda, muito interessante a tua pergunta. Não existe melhor tipo de dieta porque cada pessoa está num momento de dieta. Eu vou tentar explicar. Tem paciente que está comendo totalmente errado, muitas calorias, e ele precisa de uma reeducação alimentar.
Aí tem paciente que já é atleta e que precisa de uma alimentação com foco em rendimento. Aí tem aquela paciente que já tá com uns 20% de gordura e quer ter 8%. É outra orientação. Então eu acho super errado o profissional ser low carb. Eu sou cetogênico, eu sou flexível. Não. O profissional ele tem que estudar a rotina do paciente e aí aplicar a dieta certa para aquele paciente, para aquela rotina. Se o paciente gosta de comer doce, a dieta tem que ter doce. Se o paciente gosta de comer mais salgados, a dieta tem que ter alimentos mais salgados. Então, esse recordatório, Amanda, alimentar e estudo da rotina é um estudo que a gente faz na consulta. E aí sim a gente vai decidir a melhor dieta para o paciente e a dieta que ele consiga fazer e manter. Doutora, uma pergunta que muita gente de casa deve estar perguntando. Doutora, tomar cerveja engorda? Eu achei que eu ia perguntar outra coisa. Toda bebida alcoólica engorda, tá? Toda bebida alcoólica engorda, infelizmente. Mas é claro que eu não vou ser tão radical, uma vez por semana, 2 vezes, em pequena quantidade moderada, eu não vejo problema. Não acredito que atrapalhe, né? Mas também não adianta beber uma vez e beber aí 5 litros. Tudo é moderação. Não faz parte de uma alimentação saudável? Opa, então eu preciso ter moderação com esse alimento. E doutora, como perder peso? Às vezes a pessoa perde peso muito rápido, né, e fica flácido. Como perder peso e não ficar flácido? Ótima pergunta também. É uma pergunta que me fazem muito. Inclusive, as pessoas olham meus resultados no Instagram e nas redes sociais, das fotos de antes e depois, e elas falam isso: nossa, teus pacientes não ficam flácidos. A resposta que eu vou dar para vocês, eu vou dar algumas, tá? São 2 ou 3. Primeiro ponto é não cortar 100% o carboidrato. Porque o carboidrato ele vai ser o glicogênio muscular, ele vai ajudar no tônus muscular, tá? Segundo ponto, comer boa porção de proteína. Então, a gente tem uma quantidade mínima de proteína por quilo de peso. Esse cálculo também é nutricionista que faz. Então, não dá para ter uma dieta com pouca proteína, mas também não pode ser só dieta da proteína. Não pode ser só churrasco. Não. E aí, a terceira dica, se você já tem tendência à flacidez, tem suplementos que podem auxiliar na manutenção de massa magra, né? No emagrecimento sem flacidez, por exemplo, whey protein e outros suplementos proteicos. E por último, a atividade física com peso. Não adianta só caminhar ou só andar de bicicleta, por exemplo. O ideal é que tivesse uma atividade física que você pudesse colocar alguma carga para ter essa massa muscular mais desenvolvida e não perder músculo. Aline, o nosso papo está muito bom e eu tenho certeza que o pessoal aí de casa também está adorando. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente está de volta com o Papo Certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Oba, foi bem rapidinho o nosso retorno e eu quero aproveitar e te dizer que o Papo Certo também está sendo transmitido pela Rede Litoral de televisão através do canal 6 da NET Claro Litoral e também do canal 521 da NET Claro, 513 da Vivo, TVN e Tubarão. Bom, doutora Aline, quais os cuidados que precisamos ter para uma dieta após os 40 anos? Não é meu caso. O João, o programa vai fazer 25 anos e a gente não vai saber a idade do João. Muito interessante, João, essa pergunta. Após os 40 anos, a gente tem que pensar em preservar a massa muscular. Por quê? Porque na terceira idade, a gente tem essa tendência de ter sarcopenia, que é a redução acelerada de massa muscular. E a gente vai perdendo a força.
Então, o músculo é a nossa força. A gente precisa preservar músculo depois dos 40, até para acelerar nosso metabolismo, porque depois dos 30 anos vai caindo o metabolismo a cada ano, né? Então, a dica seria quase as mesmas que eu dei para flacidez, né? A gente precisa fazer atividade física junto com a dieta. Utilizar suplementos tanto para a pele quanto para a massa muscular. E fazer uma dieta com bom aporte proteico e uma dieta com o mínimo de industrializados possível. E é difícil porque a nossa geração é aquela geração que recebeu uma educação nutricional errada. E aí as pessoas estão acostumadas com embalagens, pacotinhos, né? E aí a pessoa cresce e passa a saber que aquele biscoitinho recheado não faz bem, o salgadinho não faz bem, e que ela precisa comer mais saudável. E muitas vezes ela tem um certo problema de reduzir esses alimentos, o próprio pão em excesso, né? Ou trocar o jantar por pão achando que é saudável. Então tem que ter esse cuidado maior com a qualidade do alimento e, de preferência, colocar a atividade física junto. Nós podemos considerar que é possível ter resultado em todas as idades? Sim, com certeza, Amanda. Eu tenho pacientes de 70 a 80 anos que emagrecem muito, né? 10, 15, 16 quilos, 20 quilos, mesmo após essa idade mais avançada. Mas a dificuldade maior não é ter resultado fazendo certo, é fazer o que é certo, né? A dificuldade é convencer o paciente de 70, 80 anos que ele precisa melhorar e também convencer que ele ainda pode melhorar nessa idade. Porque a pessoa pensa que está no fim da vida, mas você não sabe se vai viver até os 100. Vai que você vai até os 105 anos. Dos 70 até 105 são 35 anos, né? E aí você vai querer tomar banho sozinho. Você vai querer ter enfim, vai querer ir no banheiro, caminhar e não quer muleta, não quer cadeira de rodas, não quer um cuidador. Então é por isso que eu falo tanto em pensar em qualidade de vida na terceira idade, para realmente ter paz e alegria nessa idade mais avançada. Doutora Aline, é possível reverter um quadro de uma doença através da alimentação? Muito interessante a pergunta, João. Em relação a doenças, o que eu posso falar aqui para vocês é que tem doenças crônicas. Crônico quer dizer que não tem cura, mas tem controle, né? Então, quando eu já virei um paciente diabético, eu não tenho mais como reverter, mas eu tenho como controlar e não deixar que as consequências do diabetes tomem conta do meu corpo, né? Outra questão importante a falar é que tem como, por exemplo, reverter o pré-diabetes. E só 50% das pessoas revertem, gente. As pessoas vão deixando e quando vê já estão diabéticos. Não vão no médico, tem que ir de vez em quando, Ou né? fizeram um exame, a glicose está alta, estou pré-diabético, e parece que a pessoa está esperando ter a doença para ir se cuidar. Então, tem quadros de quase estar com a doença que eu consigo reverter. Tem doenças que a gente até pode reverter. A hipertensão, às vezes o paciente está hipertenso e ele consegue reverter com a dieta. Então, tem doenças que eu consigo controlar e outras que eu consigo reverter, mas para todas as doenças, para ter qualidade de vida, eu preciso da alimentação como auxílio aí para ter qualidade de vida. E Aline, é possível eliminar mais de 30 quilos apenas com alimentação e zero cirurgia? Claro, claro. Gente, eu preciso contar para vocês aqui dos meus pacientes. Eu tenho casos de menos 60, 70, 99 quilos de forma natural. Alexandre Xandão, o arroba dele, perdeu 99 quilos. Thaís Jacovaz, uma paciente minha médica, também conheci ela num programa de TV, ela estudava aqui em Canoas na época, perdeu 70 quilos em 7 meses, sem cirurgia e tudo, tá super bem. E aí tem milhares de casos, né? Se as pessoas forem no Instagram vão encontrar os antes e depois. Mas é possível perder muito peso sem cirurgia. O problema é que tá aqui, ó. A pessoa tem que acreditar no profissional. Se ela não acredita nela, ela tem que acreditar no profissional e entregar a saúde dela e as estratégias, deixar para o profissional cuidar, né? As pessoas, é muita informação hoje na internet, Amanda. É muito tipo de dieta, a pessoa fica perdida, ela já está achando que só cirurgia,
ou só remédio, né? Ela tem que dar realmente esse voto de confiança para a nutrição, porque a nutrição transforma. Aline, qual o peso médio, assim, de uma pessoa perder por mês? Claro, tu deu vários casos, assim, de não sei qual o período que levou para levar isso, mas na média, vamos supor, na média, quanto tempo uma pessoa consegue perder de peso por mês? Muito interessante essa pergunta, eu recebo muito essa pergunta, a média de peso por mês. Bom, eu não posso afirmar um número de peso, até porque cada um precisa perder uma quantidade específica de peso. Então, pessoas com pouco peso a perder vão perder menos, né? Digamos que eu tenha só 5, 6 a perder. Mas vamos botar uma média de uma pessoa que esteja com sobrepeso. No mínimo, ela vai perder uns 6 quilos, 5, 6 quilos. A média são 10 quilos. No mês? No mês. A média, uma pessoa com mais sobrepeso, né? E aí nós temos casos que perdem muito peso, 14, 16 quilos por mês. E aí esses casos geralmente são pacientes obesos que se alimentavam muito mal e passaram a fazer a dieta certa e aí perdem bastante peso. Mas, volto a repetir, é muito individual. Tem pacientes que não perdem tanto em quilos, mas perdem em medidas, né? Então eles perdem menos peso e eles também fazem esse ganho de massa magra. E aí a gente tem que olhar para o percentual de gordura também. Pô, eu perder um quilinho por mês já tô feliz já. Mas o interessante é que eu vejo que como um profissional como tu, orienta realmente como a pessoa emagrecer com saúde. Não adianta sair por aí fazendo dieta que viu na internet, porque não vai ver o resultado. Isso é fato. Tem né? a dieta do ovo, dieta da carne, tem a dieta do sei o quê. A dieta do passa-fome. E dependendo da dieta que faz, pode perder cabelo, né? Pode baixar a energia, baixar o rendimento e perder músculo. Vocês já imaginaram? Ai, perdi 5 quilos do quê? De músculo. A barriga continua, é aquela dieta que vai afinando, perna, glúteo vai perdendo e a barriga continua. Então, é um emagrecimento que eu falo que é errado, né? Por isso que é importante acompanhamento profissional. Então, como alcançar a definição muscular? Ó, definição. Olha! Gente, essa é uma pergunta muito interessante. Primeiro eu falar o que é definição, né? As pessoas acham que só perdendo a gordura corporal elas estariam definidas. Então, eu recebo no consultório assim, Nutri, ou quando é online, na ficha. Definição muscular objetivo. Treino? Não treina. Pretende treinar? Não. Não vai alcançar a definição, porque a definição é um percentual abaixo de 18, um percentual bem baixo. Em alguns casos, precisa chegar abaixo de 10%. E uma massa muscular elevada ao ponto de ter esse desenho, né? Então, se eu só emagreço, eu fico magro. Agora, se eu emagreço, perco a gordura e ganho um pouquinho de massa muscular, eu fico definido. Então, a gente precisa aliar a dieta com o treino. E a suplementação também é importante para a definição, tanto para a hipertrofia quanto para a definição. Então, é dieta, treino, suplementação e boas noites de sono, porque é no sono, durante o sono, que o nosso músculo se desenvolve. Então, quem não dorme dificilmente vai alcançar a definição muscular. Então aí eu vou ter que, se dormir ajuda a emagrecer, eu vou me esforçar mais. Que Dormir ajuda muito a emagrecer, tanto a ganhar massa muscular quanto a emagrecer, porque durante a noite nós produzimos vários hormônios que ajudam no ganho de massa muscular e ajudam no emagrecimento. Testosterona, GH, então a melatonina, esses hormônios precisam estar reguladinhos para que nós tenhamos resultado. E tem mais uma dica, né? A pessoa tá dormindo, tá de boca fechada. Olha aí, é um período de jejum. Como disse o Cadu, nosso entrevistado, que ele é professor de educação física, ele disse que a melhor dieta é aquela do não. Não quero comer X, não quero comer cachorro quente. Tem alguns alimentos, Amanda, como X, cachorro quente, que realmente não fazem parte de um estilo de vida saudável. Hoje em dia, até no iFood, nós encontramos, se vocês colocam a palavra saudável no iFood, vocês vão encontrar várias opções, X, low carb, pães sem glúten, panquecas, pizzas mais saudáveis. Então, a gente só vai continuar no que consumia antes, né, naquela alimentação errada, se a gente quiser, porque nós já temos opções saudáveis. Olha, Aline, o nosso papo tá muito bom, mas o programa chegou ao final. E eu te agradeço muito pela tua presença aqui. Eu adorei fazer parte aqui desse papo maravilhoso sobre saúde. Gente, tô muito feliz aqui de estar com a Amanda e João. Foi um papo muito legal, espero que vocês tenham gostado.
E me sigam nas redes sociais, Aline Strunks, com muitos resultados para vocês acompanharem. Já tô até me sentindo mais magro já, só de escutar aqui. Então eu agradeço o pessoal de casa por ter nos assistido, né? Lembrando que o programa é reprisado amanhã às 7h30 da manhã. E nós voltamos então amanhã às 20h30 com um papo de cultura e turismo. Estará conosco a professora de espanhol da ACL Idiomas, Silvia Suzin. Até lá!